Obrigado, professor Alcir, por essa fala entusiasmada em relação ao Plano Municipal da Educação ligado ao PPP. De fato, nesse processo de construção democrática, o tema do planejamento democrático é um desafio para todo gestor público, e especialmente na área da educação. E o seu estímulo, a sua inspiração foram muito importantes agora. E a nossa proposta, então, é escutar agora a experiência. Começa você? Começamos, então, com a Giovana Leite de Oliveira Donhani, que é a coordenadora municipal de educação de Fartura e está também no grupo coordenador da Câmara Técnica da Educação no consórcio Anvapa. Então, Giovana, e em seguida a Suzy. Boa tarde a todos. Bom, vou começar a minha fala com uma frase, né? A administração pública trata da organização e da gestão dos homens e materiais para a consecução dos propósitos do governo. Bom, depois desta belíssima explanação do Alcir, muitas coisas do que você colocou, eu tinha até pontuado aqui na minha fala. Como relatos, as conquistas do processo de elaboração do plano, Fartura ainda está em construção do plano, nós não finalizamos as discussões, mas, como gestora, foi uma importante formação essa oficina, né, essa melhoria da educação, para termos bagagens, para conhecermos realmente como fazer esse plano e de que forma atuar dentro dele. Como agente público, nós temos por obrigação realmente apropriar de tudo o que envolve a educação. É uma obrigação. E o Alcir disse uma coisa importante: inexperiência democrática. Hoje, tenho a certeza que nós, gestoras, vou falar em nome das gestoras desta equipe, nós trabalhamos sim democraticamente. E um grande desafio, creio que para as colegas também, é ser entendido como gestor democrático. Uma outra coisa que você fez no comentário é que às vezes as pessoas também não têm a apropriação de todo esse conhecimento, são inexperientes. E cabe a nós, gestores, apropriar esse conhecimento e passar para as pessoas. E educadores, nós estamos com tudo isso nas mãos. O que nós precisamos é ter esse conhecimento verdadeiro das coisas e saber o que realmente a gente quer chegar e como chegar até lá. Nós somos capazes de fazer, nós somos capazes de transformar. O que precisa é essa participação democrática de todos, sim. E essa participação é que transforma o cidadão em um ser crítico, em um ser participativo. É esse cidadão que transforma a sociedade. E estando com este grande propósito da elaboração desse plano nas mãos, nós estamos norteando tudo o que se refere à educação para os próximos 10 anos. Olha a grande responsabilidade. E trabalhar tudo isso, focar, conhecer, isso é de muita importância para todos nós educadores. Falo também com uma propriedade, porque antes de ter a função de gestora, eu sou professora por 20 anos. Eu não me lembro da formação do plano municipal anterior. Esse plano, eu não tinha conhecimento e eu atuava. Quando que a gente foi pegar? Vamos ler, vamos resgatar tudo aquilo, o que aconteceu realmente? E isso é muito importante, ter a consciência que, após termos elaborado esse plano, esse monitoramento. O que está sendo feito, o que está sendo realizado? Está efetivamente acontecendo tudo isso no município ou não?
Então, essa responsabilidade da continuidade. Outro ponto importante dentro da educação é que o plano da educação é um plano educacional mesmo, não é um plano político. Ele não termina com o mandato do prefeito daqui 2 anos. Ele é uma continuidade. O gestor, muitas vezes, ele tem 4 anos, um cargo comissionado, uma função comissionada. Ele sai, o outro que vier, e nós, enquanto educadores, temos que ter essa consciência que aquilo lá tem que dar continuidade em tudo aquilo. Ele não acaba ali, ele não termina ali. Ele não tem que ser elaborado por aquilo que eu idealizo como um sonho, eu sonho, não. Mas o que realmente é possível, o que realmente é necessário fazer. Quando a gente fala em professor, eu tenho certeza que todos os municípios, quando a gente fala em plano, qual é uma das questões que a gente mais busca? O salário, não é isso? O salário do professor. E o que a gente pode colocar nesse plano, de que forma que isso pode ser pontuado nesse plano, que realmente, né, vai acontecer, vai se efetivar nesse plano. E as questões de infraestrutura física. Como está? Os colegas anteriores, né, um deles disse que, enquanto professores, mesmo sem uma infraestrutura física, nós damos aula, nós somos capazes. Mas nós precisamos lutar por esses recursos, que são recursos da educação. E não é esperar essa luta lá no Estado, lá no governo federal, não. Essa responsabilidade está nas nossas mãos, dentro dos pequenos municípios. E ainda, dentro da nossa região, ela se tornou muito mais importante, porque agora nós temos um grupo de municípios. Eu vou passar a palavra agora para a colega Suzy, para ela continuar aqui com relação às conquistas dos processos de elaboração. Obrigada, pessoal. Boa tarde, pessoal. Como disse a Giovana, né, depois da belíssima explanação do professor Alcir, fica um pouco difícil da gente colocar os pontos que nós nos propomos a conversar com vocês. Mas, enfim, quando a Giovana terminou falando da responsabilidade dos municípios, né, que a educação está nas nossas mãos. Então, para nós, hoje, coordenador, secretário de educação, é uma satisfação estar aqui dentre os gestores da educação do município, porque acho que a grande maioria aqui é diretor, coordenador, não são? Diretor, quem é diretor aqui? Diretor de escola? Coordenador pedagógico? E professor? Né? Então, a gestão, o plano municipal nos mostrou que a gestão da educação, ela não está fechada nos muros da escola, como sempre veio fechada. A elaboração do Plano Municipal de Educação nos colocou, a Giovana disse que ela tem certeza que é democrática, eu não tenho. Eu não tenho, porque eu também concordo com o professor que nós estamos caminhando na democracia. Estamos aprendendo a ser democráticos. Democráticos no sentido de ouvir, de trazer a opinião e de fazer com que essas opiniões se transformem em metas, em lei, e que a gente consiga democraticamente fazer com que isso aconteça na prática. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu sinto assim, primeiro, um seminário como esse não é de agrado de todos os professores. O professor não gosta de assunto técnico, porque a área dele é a área pedagógica. Então, ele gosta mais, ele está mais focado, ele tem mais prazer em ouvir os assuntos relacionados à sala de aula. Neste sentido, eu acredito que a gente deixa passar fatos importantes que têm que vir para as nossas mãos. Quem vai mudar a educação, como a Giovana disse, não são as políticas federais e as políticas estaduais. A autonomia dos municípios dada pela Constituição Federal tem que valer nas nossas mãos. Nós temos que fazer acontecer.
Então, eu sempre falo para o meu pessoal lá de Itaguaí, que nós estamos no olho do furacão, porque nós estamos participando de uma mudança, um processo, onde nós temos que dar o primeiro passo para fazer a diferença. Trazer o pai, trazer a sociedade dentro da escola é muito difícil, é muito complicado, porque nós não temos essa vivência de democracia. Nós ainda estamos começando, estamos engatinhando. E neste sentido também, a gente sente o peso nas costas da qualidade da educação do Brasil como um todo, até lá na pós-graduação. Por quê? Se a Constituição Federal e a LDB colocou nas mãos dos municípios a responsabilidade pela educação infantil e pela, geralmente, a primeira etapa da educação básica, né, o ensino fundamental, nós somos o alicerce, nós municípios. E como ficamos nós tão pequeninos, os municípios tão pequenos, diante de toda essa grandiosidade dessa responsabilidade no Brasil? Gente, nós somos 80% dos municípios brasileiros. 80% dos municípios brasileiros têm menos de até 20 mil habitantes. Isso mostra a importância de estarmos aqui hoje, sentado e pensando num plano, num assunto que não é debatido dentro das escolas, que não é debatido nos espaços de educação, porque as pessoas não gostam de assunto técnico, não gostam de assunto político. Eu dou aula no curso de pedagogia e as minhas matérias são relacionadas à política pública e à legislação. E eu sou conhecida como uma professora chata, né, Gervásio? Por quê? Enquanto as outras professoras estão ensinando a cantar, a elaborar os planos de aula, a ler os livros de contos, a encenar, eu estou ensinando a elas a interpretar a legislação, a saber dos deveres, não só dos direitos, porque os direitos é fácil procurar. Quais são os deveres do educador? Quais são os deveres políticos? Eu acho que este ponto do dever político é o que nós que estamos nesse espaço aqui hoje temos como responsabilidade de levar para as nossas cidades, né? Essa política, essa gestão de educação que tem que começar no gabinete do prefeito, certo? E com a nossa cobrança, nós temos que cobrar isso, porque somos nós que estamos dando o primeiro passo para essas transformações. Se nós esperarmos que eles venham até nós propor mudanças, podemos esquecer. Por quê? Porque eles não têm a vivência da educação e o olhar da educação que nós temos, né? Então, voltando, né, na elaboração, passa uma para mim. Esta palavra que o Zé Mário nos deixou como legado, que é a integração, quando nós fomos nos organizar para dar os primeiros passos para a elaboração, nós já percebemos que nós estávamos caminhando, de fato, para uma integração. A integração das forças políticas da gestão municipal, que seria a força do individual, né, saindo do individual para o coletivo, que eu vou passar depois para o Gervásio, ele vai falar um pouco melhor sobre isso. Uma integração das responsabilidades, somos todos responsáveis, né? Do desejo da profissionalização, que no meu ponto de vista é o grande nó que nós vivemos na educação brasileira hoje. Nós não somos profissionais formados para esta função. Nós somos professores, saímos da sala de aula com os nossos sonhos de professor. Né, no meu curso de pós-graduação, eles me chamam de professorinha, só tem filósofo, professor. Né? Então, eles me chamam de professorinha, porque nós temos uma visão romântica da educação. Né? A interação pela busca do diagnóstico, né, que a gente só transforma aquilo que a gente conhece. Então, a gente precisa conhecer onde nos levou esse diagnóstico. O que esse diagnóstico nos apresentou? Né? A criticidade, a autonomia, a integração do local para o regional, que eu acho que isso ficou muito forte depois com o programa Melhoria da Educação, né? O conhecimento das políticas públicas, federais e estaduais. Eu acredito que nós estamos saindo da era da euforia e do otimismo pedagógico para uma gestão pública eficiente.
né, conhecedora das potencialidades e, acima de tudo, dos desafios a serem empoderados. George Nagel, se eu não me engano, né, que era o autor que falava sobre a euforia, o otimismo pedagógico. Euforia pedagógica, porque nós acreditamos, vamos começar do otimismo. Otimismo pedagógico, quando nós acreditamos que aquela frase, que a educação é a panaceia para todos os males, é o remédio para todos os males, a gente acaba acreditando nisso. Inconscientemente, a gente acaba repetindo isso nas ações. A educação vai mudar o Brasil, só a educação vai mudar o Brasil. E euforia são assim, quando a gente vai para os cursos e a gente volta com aquela ideia que aquela metodologia, aquela tecnologia vai fazer com que a educação mude. Enquanto a mudança da educação, ela não está diretamente na sala de aula, nas mãos do professor. A mudança da educação, ela está na gestão pública. Enquanto a gestão pública não se unir em prol da educação, eu acredito que os nossos passos vão ser mais difíceis. Gervásio, eu pedi para o Gervásio nos acompanhar, para a gente falar da questão do coletivo, individualismo para o coletivo. Obrigado, Suzy. Bom, para chegar na questão do individual e coletivo, eu vou aproveitar uma observação do professor Alcir sobre o ranço do autoritarismo que ainda pesa sobre a população brasileira, sobre a população de forma geral, e a sua relação com um plano municipal ou com qualquer tipo de planejamento que se possa fazer, ou que se possa vir a fazer, se possa ter, especialmente no setor público. E, professor, isso faz parte da nossa história, né? A dificuldade que é o próprio empoderamento da população mais carente acaba se dando, quando se dá, em algum caso de sucesso, por meio autoritário, por meio de alguma pessoa, um líder, mas um bom líder, que consegue fazer um processo, abrir um processo democrático de participação das comunidades mais carentes. É mais ou menos a história da Coreia, que começou com um regime autoritário e é o que é desde os anos 60. Foi um ditador que começou uma mudança na Coreia, e tirando a Coreia de um país condenado a ser tutelado pela ONU nos anos 60, para um país que superou o Brasil, que nos anos 60 era considerado um país do futuro, um país que após a era JK tinha tudo para, em poucos anos, ser um dos melhores ou dos mais desenvolvidos países, alcançar rapidamente o desenvolvimento. Então essa é a grande dificuldade, professor Zé Mário, que eu vejo. Participei de alguns planos, não propriamente municipal, né, aqui na cidade de Piraju, mas plano de desenvolvimento, vários aqui na região, Sarutaiá, Timburi, Piraju, plano diretor da cidade também, e conheço as pessoas que estavam envolvidas em vários desses planos. Existia um interesse assim, real em que houvesse uma participação efetiva de todos os segmentos. Foram disponibilizados e investidos em todos os meios possíveis de imprensa, cartazes, panfletos. O Programa Saúde da Família aqui em Piraju, no caso do plano diretor, se envolveu na divulgação do plano e na possibilidade ou a facilidade do acesso à população mais carente a entender o que estava acontecendo e participar do processo. E ainda assim foi bastante difícil. Acabou, no meu entendimento, na minha visão e de muitos, gerando um plano, especificamente esse plano diretor, um plano ainda com uma visão da elite, ou da chamada elite. Então, eu vejo uma grande dificuldade na elaboração do plano, mas que deve ser rompida, especialmente por nós, professores, desse acesso à população, às populações, que são as mais interessadas num plano municipal de educação. Como eu disse no início, a ignorância ou a falta de estudo hoje em dia pode ser comparada, nos tempos atuais, aos campos de prisioneiros de guerra no passado, ou à escravidão. A falta de estudo significa pouco ou quase nenhum acesso a uma qualidade de vida,
a uma dignidade humana, a a maior consciência de seus direitos e deveres, que acaba, inclusive, sendo risco de morte. Hoje em dia, uma pessoa que mora, uma família, uma mãe de filhos pequenos, que more na Amazônia, e que não sabe que é um direito dela vacinar seu filho quando nasce, ela está colocando em risco a vida do filho dela. O não saber é o seguinte: ela não tem acesso a essa informação, não tem essa consciência. E muda tudo. Se uma pessoa tem essa consciência ou tem essa informação, passou um barquinho da prefeitura lá no Rio Amazonas, opa, eu quero levar meu filho para ser vacinado. Ah, mas não dá, não, é um direito meu, eu quero, senão ela vai morrer. E se ela morrer, você é o culpado. O cara leva, o funcionário público leva, quem seja, leva e vai vacinar a criança. Quer dizer, a falta que o estudo, que a informação faz hoje em dia, chega a ser cruel. Eu prefiro terminar por aí e deixar essa questão dessa dificuldade, professor. Muito bem. Interessante porque a gente acabou tendo aqui um painel com 4 visões complementares e enriquecedoras, o professor Alcir, a Giovana, a Suzy e o Gervásio. E eu acho que essa dinâmica que acabou acontecendo na mesa, no fim, é uma resposta, é uma pergunta, uma busca que todos nós temos hoje em dia, que é, alternativamente ao modelo de planejamento centralizado, de um regime que foi o regime que governou o país durante a década de 60 e 70, um regime centralizador militar. Com a Constituição de 88, os municípios passam a fazer planejamento. E passa a fazer planejamento com esse desafio da inclusão dos mais pobres, inclusão das periferias, inclusão das classes médias, que também não participam do processo de planejamento, inclusão da própria máquina burocrática, porque você não pode planejar mais sozinho no gabinete do prefeito ou no gabinete da secretária, mas tem que envolver as escolas. Então tem uma grande incógnita que é como fazer planejamento democrático municipal na educação. Planejamento democrático municipal na educação. É uma grande interrogação. O interessante é que os municípios que participaram do Melhoria, a gente viu um esforço e uma realização muito grande na montagem dos PMS. Foi perfeito, Suzy? Não foi perfeito. Em Avaré, em Taquarituba, em Coronel, não foi perfeito. Mas foi um exercício de planejamento, talvez o primeiro. Daqui a 10 anos a gente vai ter que rever o PME. Eu queria fazer um comentário só com vocês, estão querendo colocar um pouco de luz nessa nossa grande interrogação. Planejar, todo mundo que sabe o que é diminuir uma distância entre o que você tem hoje, o que você quer ter lá na frente, é encurtar essa distância entre o que você tem hoje e um ideal, uma utopia. Você planeja, quero chegar lá. Você faz um caminho e chega lá. O difícil é planejar com outras pessoas. O difícil é planejar com uma, duas. Se nós tivermos que sair, nós 5 aqui da mesa agora, de braço dado, para ir até o estacionamento, vai dar uma confusão aqui, porque o Gervásio vai puxar para lá, você vai puxar para lá, você vai falar, não, eu vou organizar, o outro vai pular a mesa. Planejar e agir em conjunto é realmente difícil, mas não pela questão do planejamento, mas é o ser com é difícil. As relações humanas é que são difíceis. A interpessoalidade é que é o desafio. E aí um comentário interessante. Se a gente vive numa sociedade que é cada vez mais egoísta, mais consumista, mais fechada em si mesmo,
as pessoas, né? Corresponde a isso, a esse fechamento das pessoas que não estão abertas para a relação, regimes autoritários, que também são regimes fechados. Você fecha na sociedade civil, fecha no governo, ou fecha no governo, fecha na sociedade civil. Eu tenho a impressão que o grande desafio hoje é a abertura, como me abrir para o outro, como me abrir para a outra. E na política e na gestão pública especialmente, onde a gente se fecha muito. Agora, no município a gente não tem saída. Ou a gente se abre, ou a gente se abre. Porque a gente é uma comunidade só, que precisa viver junto, né? E então eu acho que esse é o desafio. A boa notícia é que, enquanto seres humanos e seres relacionais, a gente foi feito para a relação com o outro. Se formos feitos para a relação com o outro, nós vamos ser capazes de fazer planejamento com os outros, né? Concluo um pouco por aqui, deixando uma dica, uma sugestão para vocês, que eu aprendi muito com o Alexandre Amorim, lá em Jacareí. Começar a fazer planejamento com a própria equipe da Secretaria da Educação já é um grande salto. Se cada um dos 15 ou dos 18 municípios na Anvapa conseguirem fazer planejamento envolvendo o prefeito, que a gente trouxe para o Melhoria, as secretárias, secretários, os supervisores, os coordenadores, os diretores, os professores, só a própria máquina da prefeitura planejar junto já é um grande salto. E acho que vocês podem exercitar isso fazendo PPP, fazendo plano plurianual, etc, etc. Já é um grande salto. E não deixa de ser democracia, até porque são cidadãos que estão dentro da máquina. E há uma representatividade da sociedade na própria máquina da prefeitura. Você tem pessoas de bairros diferentes, de estratos sociais diferentes, de visões políticas diferentes que estão trabalhando junto na prefeitura. E o segundo desafio, que é abrir da prefeitura para a sociedade civil. E aí a escola tem um privilégio enorme, que é ter os pais e as famílias. Então, fazer o planejamento com as famílias, nos conselhos da escola. Se a gente conseguir fazer planejamento com os conselhos da escola, também é o segundo passo. Vocês já foram muito mais longe que isso, a gente sabe, com as conferências, com os fóruns, etc. Então, eu acho que é uma tarde provocadora, porque nós estamos provocados, né? Os municípios brasileiros, 5.570 municípios, estão provocados em saber fazer planejamento, e a educação eu acho que vai ser uma grande escola, e está sendo uma grande escola do planejamento, não só municipal, mas também regional, no contexto do consórcio. A proposta agora para você é que você comentasse um pouco o que você escutou, fazendo um fechamento, e assim a gente vai concluindo a tarde. É sempre muito bom conversar com quem está na lida diária e cotidiana, né, da educação, cada um numa especificidade. Talvez uma consideração que eu possa trazer em contribuição ao debate: participação da população na gestão municipal não pode ser entendida por nós como uma concessão. O administrador público concede à população o direito e a possibilidade de participar. Nós não podemos entender a participação assim. Nós, quando designados para um cargo público, imediatamente estamos condenados a gerir aquilo que nos cabe gerir sob a lógica da gestão democrática e participativa. Ok? Então, essa é uma primeira questão. Eu não
posso pretender ou trazer para mim o direito de, olha, população, vocês não participam porque eu ainda não sei, sabe, coordenar coletivo de pessoas, sabe, porque eu não sei abrir para o debate um assunto que é de interesse de vocês, que é, por exemplo, o destino do orçamento municipal de educação para a sua cidade. Mas como eu ainda não sei, em outras palavras, né, então esperem eu aprender e aí um dia você participa. Não é essa lógica. Não cabe. Não cabe. Ok? No entanto, temos que reconhecer que para sairmos de onde estamos, e onde estamos na baixa experiência democrática, para sairmos dela e avançarmos, me parece de fato bastante oportuno e razoável, né, a consideração que o Zé Mário nos faz aqui, né? Então, um começo para esse processo de abertura da participação e tal, que seria assim motivos para grandes comemorações se nós aprendermos a fazer planejamentos intersetoriais. A Secretaria de Educação conversa muito pouco com a Secretaria da Saúde nos municípios, e tem tanta coisa legal para acontecer para além dos cuidados de higiene bucal que é feita, né, com a ida de uma equipe da saúde na escola. Para além disto, há muito mais a ser feito quando pensamos em articular a gestão da Secretaria de Educação com a da Saúde, com do meio ambiente e por aí vai. Então, esta coisa de pensar o planejamento, né, entre os que integram a secretaria é de fato um bom caminho. Mas a população não deve esperar muito tempo. Se lance, se jogue a experiência, sim, da coletivização de processos de avaliação, como é o caso do plano municipal agora. Vocês vão passar a submetê-lo à avaliação da população, verificar o quanto o plano está sendo executado, se rápido demais, se demorado demais e tudo mais. Se lancem a esta experiência. É direito das pessoas. E por último, nós entendermos juntos que não há separação entre Estado e sociedade civil. Não. O Estado somos nós e o Estado civil são eles. Não. Em teoria política, o Estado, ele está contido na sociedade civil. Ele é parte integrante da sociedade civil. O Estado é um arranjo criado historicamente e socialmente, em tese, para trabalhar em favor da sociedade civil. Nós gestores públicos, nós recebemos uma licença pública para gerir algo. Nós não somos diretores de educação, coordenadores de educação, secretários de educação. Estamos, diretor de educação ou qualquer coisa do tipo. Obtivemos uma licença pública
para, durante um período de tempo, fazermos a gestão da coisa pública. E devemos fazer a gestão da coisa pública desde o início, desde o primeiro dia, implicando a sociedade na discussão das questões. E aí, para acabar minha fala, se eu entendo assim, isto facilita, porque aí você não vai precisar tomar Gardenal, Lexotan, Rivotril, por estar diante do conflito de ideias, por estar diante da pluralidade de expectativas e opiniões que todo coletivo de pessoas traz consigo. Então, diante do Plano Municipal de Educação, não tenha medo de submetê-lo ao debate, submetê-lo à apreciação da população, empoderar a população e dar a ela a condição de: eu estou achando que está muito demorado demais o combate ao analfabetismo aqui na nossa cidade. Não tenha uma atitude refratária. Ai, nossa, ele está falando mal do meu trabalho, mal sabe ele quanto que a gente lida aqui diariamente. Não é da natureza do trabalho do administrador público ficar imune, ficar isento da opinião pública. Então, a gente tem que aprender a criar a casco duro, a ter casco duro. E não reagir, se contorcer, como se estivesse sendo crucificado, morto. Não! Você tem convicção do teu trabalho, você tem convicção do papel que lhe cabe como gestor. Então, assim, cuidado para essa questão, porque abrir-se é sim aprender a administrar conflito, é aprender a lidar com a pluralidade de opiniões e ideias, e entender que isto faz parte do jogo, e que esta qualidade social da educação que queremos. Por que qualidade social da educação? Porque a gente quer desenvolver uma educação que prepare as pessoas para a cidadania, inclui ter esta postura. Um gestor que se põe democrático não é um gestor que faz beicinho para a crítica que a população faz dele. Mas tinha que ser também aquele ou aquela. Não cabe isto, sabe? Maturidade gestora, numa perspectiva democrática, inclui abertura ao contraditório, inclui abertura à crítica. Façamos isto, persigamos isto, tendo todos esses cuidados mesmo, de dar passos que as nossas pernas podem dar, mas não relativizar o direito da população participar dos rumos da educação da sua cidade. Não relativize. Não, eles até têm direito, mas eles têm que esperar eu ficar melhor preparado para... Não cabe isso. Acho que é isso daí. Obrigado, Alcir. Eu perguntaria a vocês se gostariam de fazer uma palavra de encerramento por parte dos municípios, completar alguma coisa. Gostaria? Não? Então vamos encerrar.